dia Brasil, bom dia mundo, eu sou o Thiago e hoje vamos falar sobre a escritora mais célebre do planeta, J.K. Rowling, e sobre como ela criou a franquia literária mais lucrativa da história. Joanne Rowling nasceu em 31 de julho de 1965, numa cidade de 20 mil habitantes chamada Yate. Por coincidência, 31 de julho também é o dia do aniversário de Harry. Seus pais se chamavam Peter e Anne Rowling. Eles se conheceram em Londres, num trem na estação King's Cross, a mesma estação em que os personagens pegam o trem para Hogwarts. Inclusive, essas cenas foram filmadas na própria estação. Quando Anne Rowling engravidou, eles queriam um menino, que se chamaria Simon John, mas como viu a menina, eles escolheram o nome Joanne, para que pudessem chamá-la de Joe, e assim passaram a tratar ela como se fosse um menino, vestindo ela de azul e deixando o cabelo dela curto. Quando sua irmã, Diane, nasceu, ela perguntou aos pais se também estavam desapontados, e eles disseram que não, então ela saiu chorando para o seu quarto. Apesar dela ser tratada como menina e vestir rosa, os pais mantiveram a tradição de péssimos cortes de cabelo nela. Seus pais gostavam de ler, e a sua casa era repleta de livros. Um de seus favoritos era O Pequeno Cavalo Branco, que era cheio de descrições peculiares sobre as comidas e outros detalhes, algo que ela replicou em seus livros. Desde criança ela queria ser escritora. Escreveu seu primeiro livro com só 6 anos de idade. Ele se chamava A História de um Coelho Chamado Coelho, o qual ela relembrou como sendo, abre aspas, muito bobo, fecha aspas. Apesar de sempre escrever histórias, seus pais nunca acreditaram que ela poderia fazer algum dinheiro com isso. Nessa época, ela morava perto da casa de um garoto chamado Ian Potter, que brincava com suas irmãs, Charlotte e Shannon, de fazer poções e feitiços enquanto usava roupas de feiticeiro. A influência do vizinho no trabalho da autora dispensa explicações. Quando ela tinha 9 anos, sua família se mudou para o vilarejo de Tuxhill, em Gloucestershire, numa casa cujo ambiente inspirou pesadamente a mitologia de Harry Potter. Ela inclusive tinha um armário debaixo da escada, mas a autora não precisava dormir lá dentro. A casa também ficava perto da Floresta de Den, na qual a autora baseou a Floresta Proibida. O local também foi inserido na trama de Relíquias da Morte e foi usado nas filmagens da fita. Inclusive, Hermione diz que já acampou nessa floresta quando era pequena, traçando um paralelo entre a personagem e a autora. Ainda na mesma cidade, por volta dos 12 anos, e eventualmente com sua irmã trabalhar como faxineira na igreja de St. Luke, por 1 libra cada uma. Outro elemento de sua juventude transportado para a ficção foi o seu melhor amigo, Sean Harris, a inspiração para Ron Weasley. Rowling não tentou recriar o amigo na personagem, mas inserir os mais importantes traços de caráter nele, criando um amigo leal e confiável para Harry, tal como ele foi para ela. Em suas palavras, abre aspas, ele foi a primeira pessoa com quem eu realmente discuti minha séria ambição de ser uma escritora, e ele foi a única pessoa que realmente pensou que eu seria um sucesso nisso, fecha aspas. Joe também homenageou seu amigo com o carro voador da família Weasley, que era o mesmo carro que ele tinha quando tirou sua carta, um Ford Anglia azul. Outra personagem talhada a partir de pessoas do mundo real foi a tia Marge, baseada na sua avó materna, Frida, pela qual ela e sua irmã não tinham muito apreço. Entrando no aspecto mais trágico de suas inspirações, quando a autora tinha só 15 anos, sua mãe Anne foi diagnosticada com esclerose múltipla. 10 anos depois, aos 25 anos, quando já estava escrevendo a saga, a literata perdeu sua mãe por causa da doença. A morte da mãe teve claras influências no trabalho de Joe. Apesar da morte dos pais de Harry ter sido escrita antes de Anne Rowling morrer, a escritora acentuou o peso que isso teve em Harry e a relevância disso para a história. Ela também disse que o maior arrependimento da sua vida foi não conversar com ela por mais tempo pelo telefone em sua última ligação. Quando descobriram da doença da mãe, ainda na adolescência, as duas filhas ficaram profundamente abaladas, não só pelo medo de perderem a mãe, mas pelo receio de serem criadas sozinhas pelo pai, que sempre teve uma relação conturbada com as filhas. Rowling disse, abre aspas, tinha muito medo dele, mas tentava desesperadamente ganhar sua aprovação e fazê-lo feliz, fecha aspas. O relacionamento com seu pai compeliu a escritora a criar figuras paternas proeminentes da vida de Harry, como Hagrid, Dumbledore e Sirius Black. Uma das coisas pelas quais Joe se ressente do pai é pelo fato de ele não ter deixado ela ver o corpo da mãe depois que ela morreu. E pelo fato de ele, pouquíssimo tempo depois da morte dela, já estar se relacionando com outra mulher. J.K. continuou sem falar com seu pai durante muitos anos, mas em 2012, Peter Rowling foi a público dizer que já tinha se reconciliado com sua filha. Deixando de lado a vida familiar de Joe, vamos falar de sua formação.
Ela estudou línguas clássicas e literatura francesa na Universidade de Exeter. Quando perguntada sobre seu tempo lá, a novelista disse que não gostava muito de estudar para as provas, preferindo ler Charles Dickens e Tolkien. Depois de se formar, em 86, a britânica foi trabalhar em Londres como secretária e investigadora na Anistia Internacional. Em julho de 1990, durante uma viagem de trem com atraso de 4 horas entre Manchester e King's Cross, ela começou a criar Harry Potter. Ao desembarcar na estação, muitos personagens já estavam definidos. Abro aspas. Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça inteiramente formado. Fecho aspas. 6 meses depois, ocorreu a morte de sua mãe. Em 91, deixou o cargo de pesquisadora e foi morar na cidade portuguesa de Porto para lecionar inglês. Lá ela frequentava a famosa Livraria Lelo, localizada no centro histórico da cidade, onde deu continuidade às histórias e baseou a localidade fictícia de Flores e Borrões, o lugar onde os pequenos magos compravam os livros escolares para Hogwarts. No ano seguinte, ela conheceu o jornalista português Jorge Aranques. Poucos meses depois, ela engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo, aos 26 anos. Apesar do ocorrido, eles se casaram em 16 de outubro de 92. Em julho de 93, nasceu Jessica. O nome é homenagem a uma das autoras favoritas de J.K., Jessica Mitford. Longe de um casamento feliz, Rowling sofria abusos físicos e psicológicos por parte do marido. Quando Jessica não tinha nem 6 anos, ele botou a esposa para fora de casa sem sua filha. No dia seguinte, Joanne apareceu de volta com a polícia, e ele teve que dar a criança para ela. A britânica então voltou com Jessica para sua ilha natal, mudando-se para a casa de sua irmã Diane, em Edimburgo, na Escócia. Em sua mala ela já trazia vários papéis com escritas sobre o universo do bruxo que ela criava. Nessa época, sem trabalho, recorreu à ajuda social, recebendo 69 libras por semana. Alguns meses depois, para que ela não onerasse mais Diane, ela pediu 600 libras emprestadas ao seu amigo Sean Harris para conseguir alugar um flat em Leith, área portuária de Edimburgo. Mesmo com a ajuda do governo, ela se submetia em segurança alimentar para que pudesse alimentar dignamente sua filha. Ela disse que o único jeito de a fazer dormir era sair andando com ela no carrinho. Como não havia muito espaço para isso em seu flat, ela o fazia nas ruas de Edimburgo. Assim que a criança dormia, ela ia à cafeteria mais próxima para escrever Harry Potter e a Pedra Filosofal. Além de escrever as histórias, a cronista também fazia desenhos detalhados dos personagens e do mundo de Harry, para esquematizar e entender cada detalhe do universo que estava criando. E antes mesmo de terminar de escrever o primeiro livro, a romancista escreveu o último capítulo de Relíquias da Morte, como um jeito de se motivar e de não desistir de seu sonho. No começo de 94, ela teve depressão e procurou ajuda médica quando passou a cogitar o suicídio. Sua saúde melhorou depois de 9 meses de tratamento psicológico. Ela usou essa experiência de base para criar os Dementadores. Escrevendo a própria depressão, ela disse, abre aspas, é uma dormência, uma frieza, uma inabilidade de acreditar que você se sentiria feliz de novo. Toda a cor vai embora da sua vida, fecha aspas. Everything went cold, as though all the happiness had gone from the world. Em julho de 95, concluiu Harry Potter e a Pedra Filosofal. No mesmo ano, trabalhou como secretária, ganhando 15 libras por semana, mas se ela ganhasse mais do que isso, perderia os benefícios sociais. Por isso, ela teve que pedir dinheiro emprestado a um amigo para conseguir fazer um curso na Murray House School of Education para poder lecionar. Logo depois de conseguir seu certificado em 96, começou a dar aula na Leith Academy. Enquanto ela lecionava, mandava seu livro para várias agências literárias, até que Christopher Little, dono de uma delas, concordou em ajudá-la, mandando sua obra para mais de 10 editoras. Apenas a pequena editora Bloomsbury achou que o investimento valia a pena, mas só depois que o chefe da empresa viu sua filha de 8 anos ficar instigadíssima ao ler o primeiro capítulo que lhe foi dado de amostra. Ao publicar a obra, ela escondeu o nome feminino para que os meninos não fossem desestimulados a ler o livro. Joanne Rowling, seu nome de nascença, recebeu um K de Kathleen, nome de sua avó paterna, criando assim J.K. Rowling. Interessante ver a disparidade entre as homenagens que ela prestou a cada avó. Prestações de respeito à parte, J.K. Rowling, em 27 de junho de 1997, publicou Harry Potter e a Pedra Filosofal. Poucos dias antes de publicá-la, a Scholastic Corporation comprou os direitos de publicação por $105 mil para publicar a obra nos Estados Unidos. Com esse dinheiro, a inglesa comprou um flat em Edimburgo, ao passo que, um ano depois, às vésperas da publicação de A Câmara Secreta, a Bloomsbury só lhe pagara 2.800 libras de royalties pelo mesmo livro, dado que a editora só imprimira 500 cópias. Em 1º de setembro de 1998, a Scholastic publicou A Pedra Filosofal nos Estados Unidos. Um mês depois, a Warner Bros. Pagou uma cifra de 7 dígitos para produzir os filmes. Em dezembro, já estava na lista dos best-sellers do New York Times. Em março de 1999, o primeiro livro já tinha 300 mil cópias vendidas só no Reino Unido. Quando ela terminou de escrever o último livro em 2007, ela disse, abre aspas,
Algumas pessoas vão odiar completamente, mas é assim que tem que ser, pois para que alguns amem, outros devem odiar. É assim que é a natureza da trama. Alguns vão reclamar que não aconteceu o que eles queriam, e também havia tanta expectativa por parte dos fãs radicais que eu acho que nunca conseguiria corresponder a ela, mas eu estou feliz com o final do meu livro, fecha aspas. Depois de completar a série, a autora já tinha vendido mais de 500 milhões de cópias, sendo que o maior sucesso da saga foi o primeiro, vendendo mais de 120 milhões, enquanto as continuações venderam, em média, 500 milhões cada. Nos cinemas, o primeiro filme fez 965 milhões de dólares mundialmente, enquanto suas continuações fizeram 895 milhões em média. Salvo por Relíquias da Morte Parte 2, que fez 1,3 bilhão, tornando-se à época a quarta maior bilheteria da história, hoje constando na 15ª posição. Hoje, J.K. Rowling, receptora de dividendos da venda multibilionária de livros, de ingressos de cinema e de parques temáticos e de outras mercadorias, fundou a Instituição de Caridade Lumos em 2014 e faz doações para mais de 14 instituições, com destaque para a Multiple Sclerosis Society, que visa o combate da doença que matou sua mãe. Jo já escreveu mais de 20 livros, e continua escrevendo Harry Potter esporadicamente, destacando-se Animais Fantásticos e Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, além de livros apócrifos como The Casual Vacancy. Chegando ao fim de mais um vídeo, peço que compartilhem, curtam e comentem. E aos trouxas Roberto e Jorge, conjuro aqui um Avada Kedavra. Valete, Videte Demox!